12 meses de diversas expectativas criadas e frustradas. Durante o ano de 2017, você acompanhou comigo mais um ano de grandes acontecimentos. Por isso, venha ver agora conosco os fatos e acontecimentos que marcaram a vida do maranhense neste ano, do início de janeiro até hoje, último dia do ano. No início de 2017, a terra tremeu no Maranhão. Problemas e protestos envolvendo a Fundação da Criança e do Adolescente movimentaram São Luís. Recorde de chuvas na capital. E, claro, muitas manifestações culturais no Carnaval maranhense. O ano realmente dava sinais que não seria mesmo fácil e até a natureza colaborou para esse cenário. O Maranhão registrou um inédito tremor de terra com epicentro no município de Belágua, mas que foi sentido até na capital, onde prédios tiveram que ser evacuados. Quem estava no térreo quase não sentiu, mas quem estava no primeiro e no segundo andar, e eu trabalho no segundo andar, na presidência, sentimos bem forte. Protestos aconteceram já no início do ano. Moradores do bairro Aurora se manifestaram contra a instalação de uma unidade da Fundação da Criança e do Adolescente na comunidade. O prédio também virou alvo de polêmica porque teria sido alugado de um membro do partido do governador Flávio Dino, o PCdoB, há um ano e estava fechado. Depois de muita negociação, uma audiência pública de conciliação determinou a desativação do imóvel até o fim deste ano. A vigilância sanitária proibiu a comercialização da noz da Índia, um produto usado para emagrecer que acabou levando à morte a funcionária pública Raquel Cristina Ferreira Araújo. Mais 3 lotes da duplicação da BR-135 foram licitados no início do ano, com previsão de término em 2018. E no município de São José de Ribamar, depois de mais de 3.000 reclamações registradas sobre a qualidade da água, o PROCON multou a distribuidora Odebrecht Ambiental em R$ 443 mil. Em janeiro, São Luís teve um recorde de chuva, que trouxe transtornos, muitas ruas alagadas, mas também derrubou as altas temperaturas. Desde 2015 não chovia tanto e janeiro continua batendo recordes. Na madrugada de segunda-feira foi registrada também a temperatura mais baixa deste ano, 23 graus, o que para São Luís é frio. Mas na maior parte do estado e do Nordeste, o que predominou mesmo foi a irregularidade das chuvas. E já em fevereiro a seca começou a dar sinais, ameaçando principalmente a agricultura. E em fevereiro, um novo serviço de transporte começou a funcionar em São Luís, o Uber, aclamado pela população devido aos preços competitivos e à facilidade da plataforma digital, acabou virando o centro de uma polêmica com os taxistas que viram seu trabalho sendo ameaçado. Os representantes da empresa dizem que há diversas liminares judiciais no Brasil, considerando inconstitucionais as leis que proíbem o Uber. Bebês com microcefalia ganharam o direito de receber uma vacina diferenciada, em substituição à pentavalente. O Maranhão é o primeiro estado do país a garantir que crianças com microcefalia recebam a vacina de acordo com a sua condição neurológica. E as escolas públicas estaduais começaram a receber o projeto piloto do xadrez nas escolas. O objetivo é que elas aprendam o jogo esse ano, comecem a se desenvolver, a ganhar o gosto pelo jogo e quem sabe no futuro a gente tenha aí competidores ou pessoas que simplesmente gostam de jogar xadrez. E fevereiro foi se despedindo ao som de muito samba, muita folia e muita alegria, porque afinal era carnaval. E a homenagem aos 200 anos do Teatro Arthur Azevedo deu o título de campeã à Favela do Samba. Mas o carnaval não acabou em março. Teve muita folia ainda, na folia fora de época, que contrastou
com as notícias ruins das semanas seguintes. Desabamento de escolas, madeireiros ilegais, protesto de fiscais agropecuários e de enfermeiros, casos de estupro na universidade, greve dos Correios e a epidemia de sífilis foram notícias negativas que marcaram os meses de março e abril. Mas também houve belas histórias, como a da apresentação da Via Sacra, que emocionou a comunidade do Anjo da Guarda. As águas de março acompanharam e molharam bastante os foliões presentes ao Bloco do Baleiro, novidade carnavalesca que, além do maranhense Zé Cabaleiro, juntou a cantora Fafá de Belém e Chico César em um cortejo bem animado pelas ruas da cidade. Já no município balneário de São José de Ribamar, mais de 100 mil pessoas compareceram a mais uma edição do Carnaval Lava Pratos, considerado o primeiro fora de época do país. Mas as chuvas costumam evidenciar os problemas de infraestrutura na capital e no interior do estado. Em São Luís, diversos bairros foram alagados. Perdemos quase praticamente tudo. Colchão, cama, freezer, tudo foi perdido. Na BR-222, em Santa Luzia do Tide, uma enorme cratera na pista causou o acidente entre dois carros. Mesmo com tanta chuva, o nível da lagoa da barragem do Bacanga estava bem baixo e a entrega atrasada das obras revoltou moradores. Queremos que eles botassem menos uma marezada para cá para dentro para poder entrar peixe, porque o peixe que tinha já acabou. Manifestações não faltaram. Fiscais da Superintendência Federal de Agricultura protestaram contra as denúncias de corrupção da classe, segundo a Polícia Federal. Eles eram contra a terceirização do Ministério da Agricultura e a favor da meritocracia no serviço público. A paralisação da educação no município foi reflexo da greve nacional motivada pela reforma da Previdência, que irá prejudicar a categoria. Para a educação é um prejuízo irreparável, porque os professores têm uma aposentadoria especial, porque nós temos tempo de serviço diferenciado. Uma escola municipal, a Darcy Ribeiro, teve o desabamento do teto como um exemplo do descaso pela educação. E uma parceria entre o Motoclube e a Universidade Federal do Maranhão, UFMA, visou inserir o time maranhense à mais alta tecnologia do esporte. Um GPS desenvolvido pela UFMA irá monitorar as condições físicas dos jogadores. A Operação Maravalha da Polícia Federal interditou 10 serrarias no interior do estado por receptarem e negociarem madeiras clandestinas. E o município de São José de Ribamar recebeu o cais reformado e reurbanizado, um novo cartão postal para a cidade. Abril começou com o protesto dos enfermeiros, inconformados com o aumento da carga do horário de trabalho de 30 para 40 horas. Reunidos em assembleia, alunos e funcionários da Universidade Federal do Maranhão discutiram novas regras de segurança devido aos 2 casos de estupro ocorridos dentro do campus. A gente costuma ver assaltos aqui. Taxistas fizeram manifestação contra o Uber. Alegaram que o sistema representa uma concorrência desleal. Enquanto eu estou atrás do meu documento para legalizar meu carro, o Uber pode pegar qualquer carro sem um táxi. Trabalhadores dos Correios entraram em greve nacional. Muitas agências foram fechadas e a alegação de altos prejuízos feita pela instituição foi contestada pelos funcionários. A empresa alega prejuízos de mais de 2 bilhões de reais em 2015 e outros 2 bilhões de reais no ano passado. O repórter Maranhão denunciou as péssimas condições da infraestrutura do terminal de passageiros do Anel Viário. Foi mostrada também a falta de limpeza e higiene na área. Muitos anos já isso aqui nunca teve melhorias, cheio de buraco, um fedor horrível. A sífilis congênita, supostamente erradicada, volta em forma de epidemia. A falta de penicilina no mercado foi apontada como um dos fatores para o aumento de casos. Durante a Semana Santa, a apresentação da Via Sacra pelo grupo Grita completou 36 anos de realização. Cerca de 2.500 pessoas trabalharam na peça entre atores e técnicos, a maioria moradores do Anjo da Guarda na área do Itaqui Bacanga.
Um ataque a índios Gamela no interior que resultou em vários feridos e quase uma mão decepada. Criminosos explodem novamente um dos muros do presídio de Pedrinhas para facilitar a fuga de presos. Aniversário de 2 séculos do Teatro Arthur Azevedo passa em branco, com o Templo das Artes Cênicas no Maranhão de portas fechadas. E no São João, a TV Brasil recebeu diariamente as atrações que animaram as festas juninas. O mês de maio começou tenso com um dos maiores conflitos sofridos pelos índios Gamela. O conflito entre os Gamela e fazendeiros ocorreu no povoado de Baías, no município de Viana, a 220 quilômetros de São Luís, e deixou dezenas de indígenas feridos. Os índios da etnia Gamela reivindicam uma área de 14 mil hectares que teria sido doada pela coroa portuguesa ainda no período imperial. Eles dizem que os fazendeiros tomaram a área ao longo dos anos. Os índios Gamela aguardam processos que correm na justiça para garantir a retomada das terras. Mas com a demora para que haja uma decisão judicial, os índios estão ocupando as áreas por conta própria. Em maio, o número de desemprego registrava índices muito altos e as maiores vítimas foram os jovens. De acordo com o boletim do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre os jovens de 14 a 24 anos, o valor médio da taxa de desemprego trimestral subiu para quase 30%. Criminosos fortemente armados explodiram o muro da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 6 e facilitaram a fuga de 24 internos. Tendo permanecido fechado por 11 anos e após vários meses de reforma, o ginásio Rubem Goulart foi reinaugurado. Foram investidos R$250 mil na estrutura e em equipamentos, que possibilitará a formação de novos ginastas em idade escolar. Em maio, aconteceu a abertura do 40º Guarnicê, um dos maiores festivais de cinema do país e o mais tradicional do Maranhão. A Lei Maria da Penha completou 10 anos de existência, mas apesar dos avanços, há pouco que comemorar. No Maranhão, em junho deste ano, existiam apenas 19 delegacias especializadas no atendimento a mulheres vítimas de violência. Este ano, a Secretaria de Segurança Pública encaminhou ao governo do estado um projeto para a criação de mais de 5 delegacias em cidades do interior. O tradicional Teatro Arthur Azevedo completou 200 anos, 2 séculos que marcam a história da arte no Maranhão. Inaugurado no dia 1º de junho de 1817, é o segundo mais antigo do país. Antes dele, havia apenas o Teatro Municipal de Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, declarou que os Estados Unidos e também outros países demonstram interesse no uso do Centro de Lançamento de Alcântara. O ministro também sinalizou a necessidade da ampliação da área da base em mais de 12 mil hectares. A notícia desagradou os líderes das comunidades quilombolas de Alcântara. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reuniu amos e administradores de Bumba Meu Boi em São Luís, em um encontro para discutir o plano de salvaguarda do Bumba Meu Boi no Maranhão. Em agosto de 2011, o Bumba Meu Boi do Maranhão ganhou o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. Após este período, o IFAM, em parceria com os administradores e brincantes de boi, vem elaborando os planos de salvaguarda. O espaço junino do Repórter Maranhão recebeu diversos representantes do Bumba Meu Boi maranhense. Aê, que o meu boi já chegou, Bumba, ressoou o tambor. O Repórter Maranhão fez ainda a cobertura dos principais arraiais que movimentaram a capital maranhense, como o Arraial da Vila Palmeira, o tradicional Arraial da Praça Maria Aragão e o Arraial do Ipem. A nossa retrospectiva chega ao segundo semestre de 2017. Um susto para centenas de moradores de um condomínio em São Luís. Um protesto inusitado pelo retorno da estátua da Mãe d'Água. Novos protestos de professores municipais.
e a perda de um dos grandes nomes da cultura maranhense. O mês de julho começou com um susto para os moradores do condomínio Jardins. Cerca de 1.000 pessoas tiveram que sair das residências para garantir a própria segurança. Foi neste ponto onde ocorreu o último vazamento de gás e pela exposição da tubulação é possível perceber os riscos que motivaram a interdição. No centro histórico, o artista Wimar Júnior protestou pelo retorno da estátua da Mãe d'Água. Teve manifestação também em Alcântara, em defesa de territórios quilombolas contra a expansão do programa espacial. Em agosto, o Sindicato dos Professores de São Luís voltou a cobrar por melhores condições para a educação pública da capital. Além da falta de infraestrutura, os cerca de 89.000 alunos da rede municipal devem ficar sem aulas devido à paralisação dos professores. O Sindeducação anunciou greve por tempo indeterminado. Os professores chegaram a ocupar a sede da Secretaria Municipal. Nós ficamos foi um ano sem professor de história e os alunos foram para a série seguinte. Ficamos sem livros o ano passado. Hoje, devido a professoras trazerem livro de outras escolas, que hoje tem livro esse ano. Outra categoria a protestar foi a dos motoristas de aplicativos. Em campanha pelo aleitamento, um grupo de mães se reuniu para fazer um grande mamaço. Aqui no Maranhão, dia 3 de agosto, foi escolhido como o dia D da campanha e o Banco de Leite Humano, em parceria com outros órgãos, promoveram esse mamaço, uma amamentação coletiva para lembrar mães e a sociedade em geral a importância da amamentação. E seja o que Deus quiser, quero estar bem preparado para o que Deus vier. E a cultura popular perdeu uma de suas grandes vozes, João Chiador. Nossa Senhora, Mãe Aparecida, não me deixe morrer de medo pelo que pode acontecer. Nossa Senhora, Mãe Aparecida, não me deixe morrer de medo pelo que pode acontecer. O ano teve continuidade com operações da polícia, resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, madeira ilegal apreendida. Não podemos deixar de lembrar, claro, do aumento alarmante de queimadas no estado e da morte de um detento em um dos gaiolões de delegacias no interior. Mas também teve cultura, como a reinauguração do Forte Santo Antônio e a animação do Festival Internacional de Folclore. Setembro começou com um novo ataque aos índios Acroá-Gamela que vivem na região de Viana. Homens efetuaram disparos em direção à aldeia Cajueiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mais um esquema de crimes previdenciários foi descoberto no Maranhão, estado com o maior número de fraudes contra a Previdência no Brasil. Depois de restaurado, o Forte de Santo Antônio foi reinaugurado em São Luís. O Forte de Santo Antônio foi construído no início do século XVII para defender a cidade dos ataques pelo mar. No mês de prevenção ao suicídio, um ciclo de palestras chamou a atenção para a vulnerabilidade dos policiais militares, que estão entre os profissionais que mais cometem suicídios no mundo. 20 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no município de Vargem Grande. A TV Brasil realizou uma série de reportagens sobre a importância histórica e religiosa do Largo de Santo Antônio, que aguarda a restauração por meio do PAC das cidades históricas. Os aumentos constantes no preço dos combustíveis deixaram muitos consumidores insatisfeitos. Não é impressão, o preço da gasolina tem subido quase todos os dias. É que a Petrobras, desde julho, está adotando uma nova política de preço dos combustíveis que podem ser reajustados até diariamente para não perder mercado.
O Maranhão registra os piores índices de queimadas em 6 anos. Neste ano, só o mês de setembro notificou 10.200 casos. É o pior índice dos últimos 6 anos. O Centro de Lançamento de Alcântara lançou com sucesso um foguete de treinamento intermediário para testar a operacionalidade dos equipamentos. São Luís sediou o 4º Festival Internacional do Folclore e Turismo. Trabalhadores dos Correios paralisaram atividades no Maranhão. Projeto piloto Estação de Lazer Acessível, inclusive praia, começou a funcionar em São Luís. A cadeira anfíbia auxilia e facilita o acesso até o mar. Outubro começou com um aumento na tarifa de energia. E os candidatos intensificaram os estudos na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A possível privatização da Eletrobras gerou uma série de protestos, inclusive aqui em São Luís. E a cidade vestiu o rosa para o mês da campanha de prevenção ao câncer de mama. Michel Temer visitou pela primeira vez o Maranhão como presidente da República. O motivo da visita foi conhecer o Centro de Lançamento de Alcântara. A morte do empresário Francisco Edinho Lima Silva em uma cela ao ar livre em uma delegacia em Barra do Corda chamou atenção para o encarceramento nos chamados gaiolões. Uma portaria do Ministério do Trabalho com mudanças nas classificações de trabalho escravo gerou polêmica e, depois de muitas críticas, ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Após 2 anos em reforma, foi reinaugurado o Palacete Gentil Braga no centro de São Luís. Mais um capítulo do caso Lidiane Leite. A Justiça prendeu preventivamente a ex-prefeita de Bom Jardim devido a uma licitação fraudulenta para a aquisição de caixões funerários. E o Maranhão, mais uma vez, ficou em uma difícil posição em relação ao número de queimadas. O Maranhão é hoje o 3º estado brasileiro em números de queimadas, ficando atrás apenas os estados do Pará e Mato Grosso. Preso, depois solto, o juiz acusado de matar o próprio irmão. Ex-superintendente da Polícia Federal do Maranhão no maior cargo do órgão. Na Secretaria de Estado da Saúde, esquemas de corrupção continuaram sendo flagrados. A volta dos fotossensores e das faixas exclusivas para ônibus. Diante da lentidão de processos burocráticos, índios Gamela continuam seus protestos por reconhecimento de terras. Reforma trabalhista, da Previdência, aumento do gás e morte de peixes. A barragem do Bacanga é palco de vários protestos. O ano vai chegando ao fim, mas o ritmo das notícias não para. Como não podia ser diferente, o feriado de finados lotou os cemitérios da capital no início de novembro. Mas como deveria ser diferente, o trabalho infantil de jovens que limpam as sepulturas foi flagrado por nossa reportagem. 2017 também foi um ano marcante para a comunidade protestante internacional. Completados 500 anos do protesto de Martinho Lutero, que rachou a Igreja Católica Ocidental. O juiz acusado de tentar matar o próprio irmão foi solto. Soltos pelas estradas, também estavam os animais silvestres dando trabalho para motoristas e a PRF. Quem chegou prometendo prender ainda mais foi o ex-superintendente da Polícia Federal no Maranhão, que subiu o mais alto posto nacional do órgão de segurança. Nas ruas, a Operação Pegadores mostrou ainda a continuidade de desvios na Secretaria da Saúde. Mas novembro ainda foi marcado pela alta velocidade dos atletas de vários estados na competição regional de patins, assim como o pé no freio de motoristas e motociclistas que voltaram a conviver com a presença dos fotossensores e das faixas exclusivas para ônibus. Nos locais públicos, como a Praça da Ressurreição, a população reclamou do abandono. No João Paulo, o trânsito parou com o protesto por causa das valas abertas.
Na FUNAI e no INCRA foram os índios que permaneceram semanas reivindicando a aceleração das demarcações de terras dos gamelas. A barragem do Bacanga foi palco para protestos, por causa dos peixes mortos, por causa das reformas trabalhistas e previdenciária. Mas as vozes ouvidas também foram musicais, como os já tradicionais Jazz Festival, e o Festival BR 135. « 2017 foi um ano de conhecer personalidades históricas desconhecidas e dar a chance para improváveis talentos promissores. Foi uma experiência muito maravilhosa, porque ele falava com o vento falava com ele e o menino falava com o vento. Outras crianças marcaram pelo absurdo e revolta como terminaram a vida. Um caso nada isolado que só confirmou a regra que atinge todas as classes e os agressores estão em todos os locais. Hoje em dia está muito comum, dentro de casa, pai, tio, no nosso convívio familiar. Isso não deve acontecer. Parte da sociedade se manifestou, mas também contra artistas e arte-educadores. E pela via política, alguns tentaram fazer da escola municipal um local sem política. Nas escolas, estudantes fizeram robôs lutarem entre si. E outros simplesmente deixaram eles dançando e animando a galera. Nos campos, a partida amistosa entre os veteranos do Flamengo e do Sampaio animou a torcida. Mas foram elas, no campeonato estadual, que deram a última alegria do ano para o Sampaio Correia. De volta aos palcos, as artes cênicas não pararam. Édipo, diante disso tudo, Loura, filha de Zeus, dá-nos a tua ajuda. Carmen de Bizet, e claro, João do Vale cantando na reabertura do bicentenário do Teatro Arthur Azevedo. São tantas as manifestações culturais que os responsáveis pelo seu registro precisam ser homenageados. Os talentos e superações precisam ser reconhecidos. É legal ganhar medalha e também quero participar dos outros também. Porém, vamos das águas da piscina para a falta de água nas torneiras. Estava tudo pronto, tudo prometido. 3 dias com fornecimento de água comprometido. No final, foram 5 anos de obras, mas a população teria que esperar um pouco mais. Sem sairmos do campo de Peris, a população ainda não sabe quando vai sair de lá para a instalação de um distrito industrial. Mas os últimos dias de dezembro ainda reservaram espaço para outras notícias, tragédias, algumas alegrias, mas sobretudo expectativas para o ano que vem pela frente. Essa retrospectiva serve para lembrar que o ano de 2018, que se inicia agora, é uma continuidade das derrotas e vitórias de 2017. Encerramos o ano aprendendo com os erros passados e sempre otimistas com uma grande esperança de novos tempos, sem temer os antigos e futuros desafios. Vamos à luta! Um ano novo de menos ódio e mais amor para todos. Feliz 2018!